Glória a Deus. Judas capítulo 1, verso 18. Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, fiel Deus Santo, poder e glória, o Senhor possa estar abençoando essa palavra, o Senhor venha nos dar força, o Senhor venha nos dar graça, em nome de Jesus Cristo, para transmitir essa mensagem, meu Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, Deus Santo de poder e glória, Deus Todo-Poderoso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor vem me ajudar a transmitir essa mensagem, entregar essa revelação para a glória de Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amados irmãos, Deus abençoe a tua vida, poderosamente em nome de Jesus Cristo. Essa palavra que o Senhor revelou ao meu coração vai dizer sobre o tema o que nós temos promovido, o que temos feito apologia. Porque nós sabemos que Deus é amor, mas que o pecado atrai a morte. O pecado destrói sonhos. O pecado faz mal ao próximo. Deus, ele não suporta ver a injustiça. Deus não suporta ver o sofrimento dos inocentes, a injustiça dos inocentes. A não ser que seja o sofrimento pela renúncia. Mas ele mesmo diz: não toqueis os meus ungidos, nem maltratais os meus profetas. Então aqui, meus irmãos amados, Judas não Iscariotes está nos alertando que nos últimos tempos surgirão homens ímpios que trocarão a graça de Deus pela libertinagem. Lembrando que graça alcança o mais vil pecador e purifica as suas vestimentas. Isaías vai dizer: se os teus pecados forem vermelhos como a escarlata, eles serão brancos como a neve. Ou seja, eu não posso usar o amor de Deus, a graça, para continuar pecando. Romanos capítulo 6 vai dizer: pecaremos, pois, por causa da graça? De maneira alguma. Não devemos apresentar os nossos membros como instrumentos de iniquidade. Glória a Deus, Jesus é fiel. De maneira alguma. Lembrando que nós não estamos sem pecado. Todos nós pecamos. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não há um sequer que não peque e nunca fale. Aquele que diz que está sem pecado torna-se mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Porém, meus filhinhos, não pequeis. Quem quer glória a Deus? Não pequeis. Mas se pecar,
tem um advogado fiel e justo. Advogado fiel e justo. Porém, eu não posso aproveitar da graça para permanecer usando a lei de Deus como pretexto para o meu pecado. A graça te acompanhará no caminho quando você se disponibilizar a querer mudar, a querer estar na vontade de Deus. Quando você se disponibiliza a obedecer a Deus, então a graça de Deus será contigo. Se você não disponibilizar para obedecer a Deus, a graça do Senhor não será contigo. Tem pessoas que fazem apologia a tantas coisas que a Bíblia reprova. Apologia é aquilo que você vive. Apologia é idolatria, que nós não podemos fazer. Lembramos que tudo que é aquilo que Deus criou para desfrutarmos é de Deus. Desde que seja no juízo de Deus. Os filhos, quando eles ouvem os pais da carne, eles crescem abençoados. Eles crescem seguros, confiantes, porque eles ouviram o que é errado, para que eles não venham fazer errado. Ouviram o que é certo para fazer o que é certo. Ouviram aquilo para que eles não viessem fazer o que é errado. O amor de Deus é muito grande. A misericórdia do Deus Altíssimo é muito grande. Porém, eu não posso usar isso para ser ímpio, mas para ser justo. Deus Santo e Poder e Glória. Eu posso tomar uma cerveja, eu posso tomar um vinho, desde que eu não vire um alcoólatra. Porque se eu fazer apologia todos os dias, se eu beber todos os dias, eu estou incentivando pessoas a beberem todos os dias. Incentivando pessoas a estarem mais próximas do alcoolismo. Por isso, o controle, o exemplo, deve vir primeiro de mim. A qual, entre os pecadores, eu sou o principal. Eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ter o domínio próprio. Você tem feito apologia na sua vida? Você tem compartilhado vícios? Porque Deus tem que ser a sua prioridade. Aqui introduziriam homens sensuais. Quem que são esses homens sensuais? São pessoas que amam os prazeres. Quem quer dar? São pessoas que não colocam o santo dos santos na prioridade. São pessoas que não colocam a adoração, o culto racional, o sacrifício bíblico na prioridade. A pessoa cultua uma vez ou duas vezes na semana e bebe 5 vezes na semana, fazendo apologia que a bebida é o Deus dela, é o Deus dele.
A pessoa vai uma vez no culto e 3 vezes na semana na balada. Ou seja, o que dá mais prazer é aquilo que domina o coração dela, que é a balada. Mas o salvo, a pessoa que tem o Espírito Santo, o que dá mais prazer é o Santo dos Santos, é a presença. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Quem habitará com as labaredas eternas? Aquele que é justo. Porque o fogo de Deus não suporta o pecado. Ninguém consegue ficar na presença de Deus no pecado. Por isso ele diz no Salmo que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. O nosso Deus virá como fogo, como labareda de fogo, para todos aqueles que não obedecem o Evangelho. E se o juízo começa primeiro na casa de Deus, onde comparecerá o ímpio naquele dia? Os que não obedecem o Evangelho. Com o nome do santo de Israel não se brinca. Efraim e Israel cercou o Senhor com mentiras, mas Judá permanece e domina com o santo de Israel. Deus santo de poder e glória. Jesus é fiel. Quem crê agora a Deus? Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Uma pessoa que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem pessoas que pregam que se você falou algo do Espírito Santo sem querer, que já não tem mais perdão para você. Que se você pelejou contra uma pessoa no espiritual, que até tinha o Espírito Santo, já não tem mais perdão para você. Se fosse assim, o amor de Deus seria pequeno. Pode uma mãe se esquecer do filho, ainda que amamenta? Mas ainda que isso aconteça, eu, Senhor, jamais esquecerei de ti, porque eu tenho você gravado na palma das minhas mãos. O amor de Deus é muito grande, mas não nos deixa permanecer na impiedade. Porque considera, pois, severidade para os que pecam. Severidade de Deus, não do homem. Não vingueis vós mesmos, porque a vingança vem do Senhor. Quem crê da glória a Deus? Jesus é fiel. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. O santo dos santos deve ter prioridade na sua vida. É uma nuvem de testemunhas. Por isso nós devemos cultuar a Deus e se alegrar. Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Não deixarei que nada me domine. A bebida não pode dominar todos os dias da minha vida. Tem que ter um controle. Há um tempo determinado para rir, há um tempo para abraçar, há um tempo para deixar de abraçar, há tempo para namorar. Eu não posso fazer apologia também ao sexo todo dia. Tem pessoas que vai 3 vezes na igreja por semana, mas faz sexo, relação sexual com a esposa 3 vezes ao dia, todos os dias da semana. Ou seja, o Deus deles é o sexo. Eles fazem apologia ao sexo. O que está na cabeça, o que fala os lábios dele ou dela, é um Deus que não está na Bíblia. Você está fazendo apologia à idolatria.
homens sensuais que têm entrado no corpo de Cristo, na igreja, e atrapalhado a santidade, contaminado, levando a luxúria, a depravação. A pessoa não consegue deixar de pensar na imoralidade, é um depravado, é uma depravada, não consegue ser fiel à esposa, ela não consegue ser fiel ao marido, vive nos seus deleites. Todo o conselho de Deus, ele é bom para nós, é saúde para os nossos ossos, é vida, é livramento, porque o temor do Senhor livra dos laços de morte. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Você precisa confiar no amor de Deus. Saulo, quando estava a caminho de Damasco, ele já tinha blasfemado contra o Espírito Santo, mas ele estava cego. Jesus foi ao encontro de Saulo, ele caiu de cavalo cego, porque a ira de Deus vem sobre os filhos desobedientes. Deus amou muito a maneira que Deus se ofereceu unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus luta pela vida do pecador. Eis que bato a porta do coração, se você abrir, eu serei contigo e você será comigo. Ainda que Deus te leve para o leito da enfermidade, Ele lutará pela sua alma. Você só perde sua alma quando você não quer realmente deixar o pecado. Perde a salvação quando você não quer deixar o pecado. Então Saulo, mesmo tido blasfemado contra o Espírito Santo, mas estava cego, perseguindo a obra de Deus, a obra do ministério do Espírito Santo mais glorioso. Deus castigou, tocou na saúde dele. Se ele permanecesse com aquela saúde no castigo de Deus, permanecesse naquele pecado de blasfêmia, Deus daria mais tempo para ele se arrepender. Se ele não viesse se arrepender, ele ficaria sem o perdão de Deus aqui ainda na terra. Primeiro Deus castiga, primeiro Deus avisa com a palavra, dá o tempo para a pessoa se arrepender. Jeremias pregou 40 anos o arrependimento. Dá o tempo para a pessoa se arrepender. Depois Deus começa a estreitar para a pessoa na terra, porque a ira vem sobre os filhos desobedientes. Estreitando, a pessoa ainda continua lutando contra Deus, resistindo o amor da verdade para ser salvado. Deus então vai lá e toca na saúde, tira as forças do pecado, toca na saúde. E desde então, a pessoa agora tem a oportunidade de parar de pecar para que venha receber o perdão, porque a cegueira espiritual deixa a pessoa cega. E se você está cego, você está sem pecado. Porém, o pecado é como gangrena. É nisso que entra o amor de Deus. Fé, esperança e amor. Porém, o maior delas é o amor. O amor de Deus é muito grande. Aumentar mais e mais em entendimento e em amor. Por isso, uma pessoa cometer blasfêmia contra o Espírito Santo, é muito difícil uma pessoa perder a salvação por blasfêmia do Espírito Santo. Porque ela luta contra Deus, Deus a desmonta e continua lutando.
E Deus dá tempo para que venha parar. Se não parar, a blasfêmia do Espírito Santo é o pecado é réu eterno. Porque não parou. Então, depois da enfermidade, Deus dando tempo para se arrepender da blasfêmia, Deus mata, Deus corta. Porque não tem mais jeito para a pessoa, não tem mais propósito para a pessoa na terra. Mas antes disso acontecer, dessa pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, o amor de Deus deu muita oportunidade para essa pessoa se arrepender ainda. Por isso é o único pecado que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado muito difícil da pessoa resistir para continuar, depois de Deus estar frente a frente com essa pessoa. E essa pessoa recusa o arrependimento. O amor de Deus, muito grande o amor de Deus. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, e Deus estava com ele. E o Filho não está morto, mas ressuscitou. Ressuscitou, deu aquele que ele mais amava, e ele também disse: eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim vê o Pai. Deus Santo de poder e glória. Você consegue compreender esse amor? Agora sai das contendas, dos debates da lei. Pessoas ficam debatendo a lei e isso traz contenda. Não misture religiões, porque isso altera o sistema espiritual. Aquilo que é praticidade, aquilo que é de praxe, de costume, altera quando cada um quer sair do seu quadrado. Se é o Deus da Bíblia, eu não posso trazer outra religião para misturar. Quer servir o Deus da Bíblia, tem que se converter ao Deus da Bíblia. Quer servir lá a outra religião, você vai ter que seguir os padrões de lá. Você não pode entrar com os padrões do Deus da Bíblia. O problema é que todo mundo quer seguir a Bíblia. Todo mundo ama a Bíblia. Mas quando a Bíblia pede para você entregar aquilo que ela reprova, você não quer entregar. E é por isso que vem as confusões, os falsos ensinos, os medos, e acabam tentando apagar o amor de Deus. Porque ele disse: pela graça sois salvos. Não negligenciaremos uma tão grande salvação. Nós não podemos negligenciar essa salvação. A salvação é muito grande. Você consegue compreender? Não há amor maior que esse, que deu a sua vida pelos pecadores. Ele chama as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são. A sabedoria é aluna de Deus. Deus está no controle da sua vida. Deus não vai deixar, não vai te deixar desamparado. Se você quer a salvação, se você quer fazer a vontade de Deus, o amor de Deus certamente te abraçará.
Eu posso ter todos os dons, mas se eu não tiver o dom do amor, nada serei. Deus é amor. Mas eu preciso querer a salvação. Eu não posso. A Bíblia fala em Tessalonicenses que muitos rejeitaram o amor da verdade para se salvarem. Que são as pessoas blasfemas que não aceitaram o arrependimento e foram avante após o castigo de Deus. Porque a Bíblia fala, fugir da fornicação e dos ídolos, para que tudo vos vá bem. Se eu quero a salvação, se eu quero viver segundo a vontade de Deus, está tudo ocorrendo bem, eu não tenho que temer. Jesus disse, não temais, sou eu, o Pai agradou e vos dará o reino. Que glória a Deus, Jesus é fiel. Não há o que temer. Você tem a oportunidade hoje de dizer, Jesus, eu quero a salvação, porque o Pai colocou o Senhor como preeminência, como cabeça da igreja, como principal sobre todo o governo, principados, potestades. Senhor Jesus, eu quero a salvação. Eu quero fazer a tua vontade. Então Deus te resgata do lamaçal. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Santo, santo, santo é o Senhor. O santo dos santos deve ser prioridade. A relação sexual fora do casamento, masturbação, que é imoralidade sexual, os pensamentos, Deus também julga os pensamentos, tudo isso da imoralidade sexual sem casamento é pecado. E se você casou e a sua esposa está longe, você não deve ficar muito tempo sem revê-la, para que vocês não venham cair na incontinência. Porque o desejo de Deus é que vocês venham se ver, venham alegrar a Deus com filhos, uma casa abençoada, debaixo da presença, debaixo da paz. Essa é a vontade de Deus. Deus não quer te ver sofrendo. Deus não quer te ver na solidão. Deus quer te ver alegre, feliz. Jeremias 29:11, eis que os planos que eu tenho para vocês são planos de paz, não de mal, para que vocês venham ter o fim que vocês esperam. Eu vi a misericórdia de Deus de perto, a salvação do meu pai da carne. Eu vi de perto. O Senhor falou comigo, ele não merecia. Mas pela pureza das tuas mãos, pelo o seu esforço de querer fazer a minha vontade, eu ouvi a sua oração no monte, eu ouvi a sua oração na madrugada, e eu dei a seu pai infinitamente mais do que aquilo que ele esperava. Meu pai não ia conseguir firmar aqui nessa terra, na verdade, para salvar. E Deus entrou com a misericórdia, com a salvação na vida dele. E ele começou a invocar o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma certa vez ele foi lá
me chamar. Eu estava orando. E ele apresentou reverência, temor, respeito. E quando ele andou, porque ele viu que eu estava orando e foi embora para a casa dele à frente, eu vi a misericórdia de Deus sobre as costas dele. Eu vi a salvação sobre as costas dele. E eu pude contemplar de perto a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus na incredulidade dos homens, como está escrito em Romanos capítulo 3. Na incredulidade dos homens, anularia Deus a sua fidelidade? De maneira alguma. O amor de Deus é grande, Ele é fiel. Mas Ele é avesso contra os que praticam maldades, contra os inocentes, contra aqueles que querem destruir vidas, sonhos, felicidades. Esses para Deus são castigados. Há pessoas que perdem e amputam pernas por causa de tentar destruir sonhos. Há pessoas que quebram o braço por fazerem maldade com os inocentes. São mortos por tentarem tocar nos cristãos. É só você ler a Bíblia, você vai conhecer esse Deus que estou falando. Por isso, meus irmãos, faça o bem, não faça mal a ninguém. Amém? E ouça a palavra de Deus para o seu bem, para que tudo vá bem na sua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Assim que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, todos digam amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo e poder e glória, nós te agradecemos por esse trabalho. Senhor, querido Deus santo e poder e glória, se eu possa estar visitando, meu Pai, essas pessoas, Senhor, que ouvir a mensagem, elas vão ser curadas, libertas, transformadas, renovadas, meu Pai, querido poder e glória, tudo aquilo não provém de Ti, meu Pai, saber entrar com a libertação, com a cura, com o livramento, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, Senhor Todo-Poderoso. Obrigado pelo seu amor, meu Deus querido, Deus santo e poder e glória. Obrigado pelas suas benevolências, meu Deus querido, poder e glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é desfeito agora todas as obras do mal, todas as obras que impedem a felicidade dessa pessoa, pela autoridade que é no nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder o sangue de Jesus, há poder o sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? E nós estamos aqui agora orando ao Senhor, nós estamos aqui agora invocando teu santo nome, meu Deus e meu Pai fiel. Ele plassuriande cala placherra mete coma asala plassurianda as. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Toda opressão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso estar repreendendo. Todo meu Pai, querido Deus santo, miséria, toda tristeza, depressão, meu Pai, por terra agora, é no nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso estar abençoando, meu Pai. Aleluia, glória a Deus, os nossos irmãos, nossas irmãs que têm ajudado esse ministério, meu Deus, que poder e glória, na conta do ministério está na biografia lá do Instagram, meus amados. Bruna Araújo 5, ajude na
na obra de Deus, Deus santo de poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Nós também fazemos o evangelismo nas casas, compartilhando o cartão com as redes sociais, nas casas, para a mensagem chegar nas casas. Deus santo de poder e glória, a oração em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estavam todos os dias no templo e nas casas, pregando e ensinando o Evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E todo mal, toda inveja, toda calúnia, toda difamação, que saiam em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Receba a tua bênção, receba em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Deus santo de poder e glória.